Fala pessoal, muito prazer. Marcos Toledo, RI da Armor Capital, gestora fundada aí pelo Alfredo Menezes. A ideia do nosso encontro aqui é interagir um pouco com vocês num formato diferente, inusitado, para trazer algumas curiosidades de mercado e as perguntas que mais apareceram para o Alfredo durante todos esses anos de mercado. Aí, Alfredo, se você quiser comentar um pouquinho na Vamos lá. introdução. Meu nome é Alfredo Menezes, comecei no mercado com 14 anos, 46 anos atrás, e acho que vai ter algumas histórias interessantes de se ouvir de como era o mercado financeiro e como ele foi evoluindo aos poucos nesse nosso bate-papo. Bom, puxando já o gancho do começo da sua trajetória, conta um pouquinho como é que foi o começo, né? Você já queria entrar no mercado financeiro, como é que você começou nesse mercado? Você queria fazer outra coisa antes? Não, na realidade, eu sou filho de imigrantes portugueses e naquela época, com 14 anos, você podia trabalhar. Então, fui procurar emprego para trabalhar de office boy e achei numa corretora de valores, que era a Magliano, que era a corretora número 1. Comecei ali o meu contato com o mercado financeiro, né, vendo o pessoal comprando, vendendo ações, operando bolsa, achei aquilo lá magnífico. Né, mas não foi que eu escolhi mercado financeiro, na realidade foi um momento de necessidade de procurar emprego, foi o primeiro que apareceu. Entendi. E era engraçado, que eu lembro que era obrigado a trabalhar de gravata. Eu trabalhava de gravata e de chute. Chute era um tênis, que dava um chulé enorme até, mas é que ele durava muito, né? Como era office boy, eu andava muito e ia de chute. E comecei ali ganhando um salário mínimo e depois eu fiz entrevista para entrar no Banco Auxiliar. O Banco Auxiliar foi um banco que quebrou ali na década de 80, final de 80. Entrei ali para trabalhar como office boy também, na área de liquidação de operações financeiras. E aí ali eu fiz carreira, fui subindo do back-office da mesa, né, e acabei fazendo carreira dentro do Banco Auxiliar. E voltando um pouco dessa história de como eu fui parar na mesa, eu quando estava fazendo faculdade, para complementar a renda, eu dava aula de engenharia econômica. Eu tinha muita facilidade com exatas. E naquela época não existia nem calculadora financeira, veio aparecer depois. A gente usava máquina científica. Microcomputador, o computador pessoal era um sonho, não tinha hipótese nenhuma, né? Então, eu tinha muita facilidade com exatas e o pessoal tinha muita dificuldade. Então, quando tinha um fluxo mais completo no banco, sempre passava para eu dar uma conferida. Aí eu falava, pô, os caras da mesa ganham bem pacas, eu ganho mal aqui na liquidação, quero ir para a mesa. Aí eu falei com o meu chefe, pô, quero ir para a mesa. Ele falou, pô, Alfredo, esquece, você é feio, pobre e fanho. Não vai para a mesa nunca, né? A mesa naquela época funcionava só via telefone, não tinha nada de mercado eletrônico, né? E realmente era cargo de quem indica, né? Você tem uma dificuldade muito grande. Aí eu me emputeci, acabei espalhando currículo e acabei entrando como operador júnior do BCN, né? E aí que vem toda a minha história profissional. Bom, você tinha comentado, Alfredo, que você é filho de imigrantes, né? Conta um pouquinho pra gente como foi a sua infância. Olha, meu pai e minha mãe casaram em Portugal, vieram para o Brasil. Minha mãe só tinha o primeiro ano primário e meu pai estudou até o segundo ou terceiro ano primário, né? Vieram aqui realmente no momento que foi logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, vieram sem nenhum dinheiro no bolso. Meu pai foi trabalhar de balconista de boteco e minha mãe fazia faxina e lavava roupa para fora, né? Então, com 14 anos, a minha irmã mais velha começou a trabalhar, eu também, né? E era um período que você trabalhava de dia e estudava à noite. Tá. E eu tinha um problema de dicção muito forte. Ainda tenho, ainda sou meio fanho, mas era muito forte. Só que fono era um negócio que era totalmente fora de cogitação pagar. Aí quando eu comecei a trabalhar, aí eu consegui fazer fono uma vez por mês, eu conseguia pagar uma vez por mês, o resto do dinheiro eu dava em casa, né? E aí foi indo, quando eu ganhava mais eu fazia 2 vezes por mês e tal. Eu era o verdadeiro cebolinha, trocava o R pelo L, o S pelo Z,
trocava as letras assim, e na adolescência, o moleque é cruel, né, cara? O que eu sofria de bullying, hoje dava cadeia, metade da escola, porque, porra, mas era um negócio absurdo, né? E isso acabou fazendo, me obrigou a lutar, né? Eu acho que a situação financeira um pouco mais severa, e deficiência de dicção e tal, que brigou o seguinte, pô, eu preciso sobreviver, né? E a minha mãe sempre falava, o jeito de você sair, eu não falava com essas palavras, mas eu vou falar, o jeito de sair dessa merda é você estudando. E eu achava que estudar era a minha tábua de salvação, né? Então eu segui esse caminho, né? Inclusive, um negócio que me ajudou muito, eu já estava no Banco BCN, era operador júnior, mas eu estava casado com uma filha, minha filha Estela, com uma filha de 1 ano, e eu estava morando com meu sogro. Porque eu não tinha condições de pagar. E eu ainda estava no último ano de faculdade. E meu sogro era delegado do DEIC, é uma pessoa extremamente difícil de conviver. Pô, eu falei, não dá para viver com ele. Aí o que eu fiz? Apareceu um concurso para auditor fiscal da Bahia. Na Bahia? Na Bahia, Salvador. Trabalhava 12 horas, descansava 72 e ganhava, sei lá, em dinheiro de hoje, acho que um auditor fiscal da Bahia ganhava tipo 30 mil reais, uns 26 mil reais. Seria a minha total independência financeira. E só precisava apresentar a conclusão do grau quando você era chamado. Então eu estava no último ano da faculdade, estudei que nem um louco. Para passar Sábado, no concurso. domingo, hora do almoço. E na hora do almoço eu não tinha grana, eu comia pão com manteiga, né? O banco dava, a gente chamava X-Conde, era um pão com manteiga e um café com leite. Eu comia uns 3, aquilo, ficava estufado, enganava o estômago, patas. Aí, estudei que nem um louco. Aí prestei para a Bahia, saiu o resultado. Eu tirei o 44º lugar, chamados 42 primeiros. Eu falei, meu Deus do céu, morri na praia, estudei tanto. Porra, meu, que castigo é esse, né? Porque às vezes é bom você morrer longe, mas morrer assim pertinho, você fala, cara, era uma questão, né? Se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu falei, puta, aí eu falei, vou ter que aguentar meu soro. Bem, só que aí, logo em seguida, saiu o Plano Collor. Eu não sei, o Plano Collor foi um plano muito improvisado, teve o confisco, e saía medidas todo dia à noite. Só que para o auditor fiscal da Bahia, estudei muito direito tributário. Tinha decorado a lei complementar do direito tributário. Isso me ajudou muito na evolução profissional dentro do banco. Né? Porque saía as medidas provisórias, eu destrechava, discutia e tal. Então eu tive várias promoções do BCN por conta de disso. júnior por causa disso. Quer dizer, a minha necessidade de sair da casa do meu sogro, né? Fez eu estudar para concurso, eu jamais iria, da minha profissão, estudar direito tributário, né? Podia ao básico, mas não tão profundo. Então, e aí veio aquele plano que, puta, o direito tributário precisava muito, e eu estava no banco pequeno, né? E aí foi só a alavanca. E foi a minha alavanca, o pessoal, puta, o cara é inteligente pra cacete. Não era inteligente não, eu tinha estudado, né? Tinha me esforçado, então isso... aí eu fui ver o seguinte, a melhor coisa que eu fiz para minha carreira profissional ser tão rápida, sem dúvida, foi esse concurso que me aprimorou e me fez eu ser enxergado dentro do banco, né? Tanto pelo diretor financeiro, quanto pelo próprio dono do banco, doutor Pedro Conde, que Deus o tenha. É isso, então, no final das contas, serviu para alguma coisa, né? Serviu pacas. Se eu tivesse ido para a Bahia, primeiro que eu ia ficar longe da minha família, que está em São Paulo. E segundo, o setor privado, né, que oferece, além de uma remuneração melhor do setor público, em alguns cargos, né, não são todos, que oferece uma perspectiva de crescimento profissional. Coisa que normalmente no setor público você fica no mesmo cargo até morrer. Você pode mudar, né? Os quinquênios, tem algumas vantagens, mas é muita pouca diferença o valor inicial com o valor final, né? Do setor público.
Bom, você tinha comentado no começo da sua carreira, né, que você entrou no BCN. Você tem alguma história para compartilhar aqui com a gente de Tenho. alguma besteira que você tenha feito? Olha, se a gente for falar da besteira que eu tenha feito, a gente vai ficar aqui o dia todo. Então, eu vou pegar uma que eu sofri muito. Eu tinha acabado de ir para a mesa de mercado, né? E tinha acabado de abrir dólar futuro na bolsinha. Não, a BMF, desculpa, na bolsa. Você tinha duas bolsas no Brasil de futuros. Tinha a do Rio de Janeiro, que a gente chamava de bolsinha, que operava juros futuro e índice. E tinha em São Paulo a bolsa de futuros, que operava basicamente dólar, tinha índice também futuro. Bem, aí um dia o meu diretor, né, porque eu era operador pleno da mesa, sei lá, algo assim, mas todo mundo sabia que eu tinha muita facilidade com contas. Ele me ligou e falou, pô, Alfredo, você precisa fazer 50 milhões de dólares na BBF. Dá para fazer aí? Eu falei, claro. E aquela coisa de, puta, sempre fazer conta de cabeça, não dá muita bola. Automático já. É automático. Eu falei, sei lá, são 5 mil contratos, estou dando aqui um exemplo, ou 50 mil contratos, tal. Eu falei, fui para o mercado e comecei a comprar. E comprando o dia todo, aquela coisa, o dia todo, tal. Chegou na hora do almoço, falei, porra, que estranho. O BCN é um banco pequeno. Cara, eu não preciso fazer o RED, né? Porra, já estou meio-dia aqui, não paro de comprar esse dólar, não consigo. Aí eu falei, cara, estranho. Aí fui fazer a conta, peguei, eu já tinha 12C naquela época. Falei, cara, não era 50 mil contratos, era 5 mil. Nossa. Um negócio assim, estou falando, eu não lembro dos números específicos, mas eu inverti, sei lá, calculei 5, era 50 milhões e eu fiz 500, estava calculando 500. Mas no momento que eu enxerguei isso, eu já estava comprado em uns 200 ou 250 milhões. Eu falei, puta, com uma filha pequena, eu falei, ferrou. Aí eu falei, meu, estou no inferno, vou abraçar esse diabo. Aí peguei uns 5 corretores, fiquei a perua do compra e vendendo de volta por outra ponta, né? Por outra corretora. E aí, resumindo, minha média ficou ótima de preço. Ainda ganhei os parabéns do meu diretor financeiro. Aí, no passado uns 20 anos, né, eu já era diretor também, então eu falei para ele, não, aquele parabéns que você me deu não era merecido, não. Se eu soubesse o que eu fiz, ele falou, puta, você foi maluco. Então, eu não recomendo ninguém fazer isso. Errou, fala para o seu chefe na hora, né, acho que... Mas foi engraçado, porque eu passei um puta calor e no final eu recebi um puta parabéns e ninguém sabe a loucura da merda que eu fiz, né? Então... No final deu certo, né? mas eu vou te falar um negócio, eu suava em Beatles, né? Então foi um negócio engraçado de como foi. E com um final feliz, mas normalmente a lei de Murphy funciona, o final não é feliz, gente. Então não caia nessa. E como que vocês faziam em processo de tomar de decisão? Né, naquela época, você não tinha informação na hora, como é que vocês faziam? Olha, no primeiro momento, no governo militar, a maioria das pessoas não faziam conta, compravam o título público de lote. Quando dava errado, o governo recomprava os títulos. Então o mercado só pensava em se alavancar. E os títulos na época chamava-se ORTN. Obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. E tinha vários, de 5 anos, com 8% de juros e tal. Mas o mercado, eram muito poucos que faziam conta. Quem expandiu muito aí foi o Banco Garantia, que era um banco de engenheiro. Né? E ganharam muito dinheiro nessa época. Por que ganharam dinheiro nessa época? Né? O mercado era muito parte de influência, pouco técnico. Aí depois do plano cruzado que foi matando o pessoal que não era técnico e sobrevindo, né, o pessoal que fazia conta mais técnico. E a garantia sobre operar isso direitinho. E virou uma puta potência, né? O Jorge Paulo Lemer, todos eles, você vê por aí. Além dessa parte de tecnologia, o que você acha que mudou bastante assim de lá para cá no mercado? O que eu acho que o mercado mudou várias coisas, né? Para você ter uma ideia, o mercado parava na hora do almoço.
Tinha 2 horas que parava o mercado. Parava em torno da 1 às 3, acho. E realmente parava, não tinha pregão, não tinha nada. E o pregão era viva voz, não era nada eletrônico. Então era normal, o pessoal ia jogar, combinava, ia almoçar, combinava, ia no bar jogar. A gente jogava, o jogo que mais jogava chama-se Dudo. É um pôquer com dados, né? Mas, pô, o pessoal de mercado ia lá, morava. O mercado ficava normalmente no Centro Velho, né? Porque a bolsa era no Centro Velho, ali na 15 de novembro. Então o mercado dos bancos ficava ali na Rua Boa Vista, 15 de novembro. Depois foi mudando para Paulista e depois para Faria Lima, né? Mas naquela época ficava ali. Então tinha um bar, que ainda existe hoje, Guanabara e Dips. O pessoal do mercado ia almoçar lá e ficava jogando esse Dudo lá. Então o mercado realmente, da 1 às 3, se ligasse para a mesa, não tinha ninguém de mercado para você falar, né? Às vezes deixava um de plantão, mas era praticamente inexistia. Então era um mercado muito diferente. E não existia computador pessoal micro, né? A gente usava mainframe. Então era um mercado muito mais... Internet, nem pensar. Então você não tinha muito recurso. Bom, Alfredo, você estava comentando um pouquinho, né, do mercado mais raiz antigamente. Tem alguma brincadeira que vocês faziam naquela época que você pode abrir aqui pra gente? Olha, tinha muita brincadeira, né? Trotes. Uma coisa que se fazia muito o mercado financeiro era só telefone praticamente, né? Era passar pasta de dente no fone do cara. O cara metia, ficava com a orelha ardendo o resto do dia, né? E tinha brincadeiras de trote, deixar em cima debaixo da mesa, tinha castigo, amarrar a cara. Teve casos na cadeira e pôr no elevador e deixar o cara no elevador andando para lá e para cá. Né? Era um ambiente de muita sacanagem, de trote, de tudo. Né? Era muito diferente. Eu me lembro que tinha, no banco que eu trabalhei, a gente tinha corredor polonês. Fazia uma eleição do cara mais chato da semana. O cara que ganhava, ele tinha que passar pelo corredor da mesa, ida e volta, tomando tapa de mão aberta. Então era um ambiente muito diferente, muito trote, muito palavrão, né? Um ambiente muito diferente do que é hoje. Nos anos 90, nos anos 80, como é que funcionava a dinâmica do mercado? Olha, era uma dinâmica, a gente fala brinca raiz, mas você tinha muito menos recursos tecnológicos, né? As operações eram muito no fio de bigode. Inclusive existia comitê de ética para julgar os casos duvidosos. Eu fui até presidente do comitê de ética, era da Andima, que era a Associação das Empresas de Mercados Abertos, né? E se alguém não honrasse a palavra, se queimava no mercado, né? Era um mercado de muita confiança, né? Extremamente confiança. Você falou, não dá para voltar atrás. Então, se você voltasse atrás, aí o pessoal levava para julgamento, nem uma câmara arbitrária, né? Da Andima, mas era um negócio que a palavra era tudo. E era tudo, não tinha mercado eletrônico como é hoje, né? O mercado era todo verbal. Mesmo os pregões, tem vários filmes que mostram, né? O pessoal gritando, buy, sell, compro, vendo. Hoje não existe mais, mas era exatamente assim, era tudo no verbal. Hoje é tudo mercado eletrônico. E com isso aumentou muito a segurança do mercado, né? Porque quando é no verbal... Você não tem registro, né? Não tem registro, da margem é erro, da margem é sacanagem. Né? No eletrônico, não. Diminui muito esse risco. E as operações ficam transparentes. Né? Quando você tem o registro, fica transparente. Então, hoje o mercado é muito mais seguro do que era naquela época, que era a raiz. Naquela época, a raiz era divertido, era muito sacanagem, mas também era muito bullying, né? Também era um ambiente pesado. Eu gostava, mas era um ambiente pesado. Então, o cara que não aumentava a pressão, não ficava no mercado, não aumentava. O cara podia ser bom pra cacete, mas era tanta pressão, tanto bullying, que dependia muito da personalidade da pessoa, né? E, Alfredo, você já passou pelo corredor polonês alguma vez na vida? Eu passei uma vez só, mas como eu era o chefe da mesa, era o gerente... Era mais difícil, né? O pessoal tinha medo de votar em mim. Aconteceu uma vez só.
Aí mandei uns 3 embora e parou. É brincadeira, não mandei ninguém embora, não. Entrando aqui um pouquinho para Armor, né? Armor, da onde surgiu o nome, né? Olha, primeiro eu gosto da história medieval, das armas e tal, mas na realidade, por que escolhi Armor? E é armadura, né? Não só eu, meus sócios juntos também. Porque o mercado financeiro é um negócio que é meio agressivo, né? Você acaba entrando numa batalha, né? Porque é interessante, especialmente no mercado derivativo, se tem um ganhador, tem um perdedor, né? É um meio, não tem diferente disso. Pode ter hedge e tal, mas o dinheiro não se cria no sistema como um todo. Então, como eu acho que o mercado financeiro, a gente às vezes tem que ser audacioso, mas tem que ter proteção. Então, a armadura seria essa proteção. Então, o nome veio disso, né? Você está no mercado que é, não digo violento, mas um mercado que é agressivo e não dá para você ficar de peito aberto, né? E aí a armadura representa isso. E como que é essa armadura na vida real, né? São controles de riscos, né? Hoje você tem vários modelos, nenhum é perfeito, mas você tem vários modelos matemáticos, né? Seja VAR, stress test, né? Ou sublimites que te ajudam a te proteger, que seriam, em teoria, essa armadura. E tem algum limite de risco que você mais gosta, né? Que você faz questão de ter no seu dia a dia? Olha, eu gosto muito de olhar a liquidez dos ativos, mas tem um limite para mim que é importante. No Brasil, no mundo também, mas no Brasil você sempre tem, a cada uns 3, 4 anos, o efeito de cauda, né? Tipo Joelis Day, Covid. Então, eu acho que controle de liquidez para suportar esses eventos é hiper importante. Amanhã caiu um avião, vamos supor, né? E aí, o que acontece? Se você está muito alavancado, você é obrigado a zerar, porque você não vai ter caixa para pagar o ajuste e pôr margem. Você acaba estopando a posição. É obrigado a estopar sem fazer conta. Então, nesses momentos, o mercado sai totalmente do racional. Porque a decisão de zerar não é decisão técnica, é uma decisão por liquidez. Então, na AMA, a gente tem um controle muito severo de liquidez, ou seja, as minhas posições têm que aguentar efeito de cauda. Porque quando temos uma posição que dá prejuízo aos poucos, não se discute, é estopada. Mas se tem um efeito de cauda, quero poder discutir. Aí a gente reúne o comitê de investimento e está racional, né? E pode analisar. Então, se você não tiver a liquidez, você não pode nem sentar para discutir sua posição. E nosso objetivo da AMO é ter vivo sempre. E como a gente tem evento de caudas a cada 3, 4 anos, eu quero estar preparado para esse evento. Para quando acontecer. Exatamente, porque normalmente quando tem evento de caudas, muita gente quebra-se, entre aspas, né? Mas toma um tombo que nunca mais recupera, né? Qual que você acha que é o DNA de fato da Armor, né? Onde você acha que você se destaca mais operando? Olha, como eu fui tesoureiro de um grande banco, né? Na verdade eu fui para o board, eu não só deixei esse tesoureiro, como tive área econômica comigo, e o nosso forte desde o BCN foi moedas. E tinha uma economista, que é a Andréa D'Amico, lá no Bradesco, eu considero, de todos os economistas que eu conheci, a melhor de contas externas. E eu chamei ela de sócia para a Armor, né? Então, o nosso ponto forte, o nosso DNA, é realmente câmbio, moedas, né? E operações oportunistas, bem pontuais, né? A gente tem um controle de fluxo, não digo perfeito que ninguém tem, mas bem aprimorado, então a gente opera... Bem mapeado, né? Bem mapeado, exato, a palavra correta é essa. E a gente opera muito relativo velho, né? Então acho que isso ajuda muito, inclusive o nosso fundo tem uma correlação baixa com a indústria de multimercado, né? E eu diria que esse é o nosso DNA principais. E estilo de operação, você gosta de operar
muito tático? Você gosta de ter posições mais longas? Não, eu diria que o grande gerador de alfa nosso são operações táticas mais rápidas. Até porque o Brasil propicia isso, né? Você tem um cenário que muda muito rápido, seja às vezes político ou econômico. Então, acho que as posições táticas funcionam bastante. Não que a gente não tenha posição de mais longo prazo, por exemplo. Hoje eu tenho operações em títulos indexados à inflação, porque eu acho que as taxas de juros reais dentro desses títulos são altas. Mas o grande gerador de alfa são operações táticas e rápidas. Tem alguma história aí de crise que você viveu dentro do mercado que você quer destacar? Olha, a gente tinha um problema porque você não tinha notícias online, né? Então, todas as crises que vinham lá de fora, você estava sabendo no Brasil como? Com os jornais lá de fora, que normalmente chegava via avião aqui. Então, era normal a gente mandar, não tinha motoboy na época, tá? A gente fala motoboy, mas mandar um office boy no aeroporto pegar os primeiros jornais para a gente ler, né? Então, você não tinha a notícia online, vai aparecer depois de muito tempo o Reuters, depois o Bloomberg, Broadcast e tal. E uma crise que a gente sofreu muito foi a Ásia, porque a Ásia foi uma crise longa, informação muito distante, ligação telefônica era preço absurdo na época, né? Era até difícil fazer, ainda mais para a Ásia. Então, você tinha muita falta de informações do que estava acontecendo, né? E o banco, eu me lembro, a gente tomou um prejuízo razoável na época e de ficar meio desesperado, você não tinha saída, o mercado perdeu liquidez, todo mundo meio perdido com o que era a crise, né? Então, eu acho que uma lição que fica, não dá para você operar um ativo que você não consegue ter todas as informações possíveis, né? E ali na Ásia era impossível você ter, só que eram posições no Brasil, né? Mas que a crise estava afetando todos os emergentes, né? Então, acho que a lição que fica é sempre ter controle de risco e medir sua alavancagem. Onde você estava nas principais crises que aconteceram no mercado? Olha, na crise do Covid, eu já estava na gestora na Amor, que também sofremos bastante, mas pelo fato, como eu tinha falado, do lance de liquidez, os preços estavam razoáveis, a gente mantivemos as posições e recuperamos rápido o resultado. Na crise dos Wells Day, eu estava no Family Office, que foi antes de eu abrir a Amor, e foi ótimo para mim aquela crise dos Wells Day, porque os mercados saíram totalmente do racional. O DI Culto tinha apresentando duas altas, um negócio absurdo. E eu não estava alavancado, porque eu sempre tive essa disciplina de alavancagem, pude aproveitar muito. Agora, as demais crises eu sempre estava na tesouraria em banco, né? As últimas crises, você tinha muito mais informação, então você se sentia mais seguro para tomar decisões. Aí eu passei por crise da Lehman Brothers, que foi um negócio interessante. Eu, inclusive, me dei bem, porque eu me lembro que a ação do Citibank caiu para 90 centavos lá fora, 90 cents de dólar, e do Bank of America, 3,20. Aí eu pensei, pô, no caso do Citi, mas mais do Bank of America, o Bank of America é um banco de varejo lá fora, né? Uhum. Então, se deixar quebrar, é um risco sistêmico. E eu tinha uns recursos lá fora, dentro do banco que eu trabalhava, e comprei tudo em ação do BOFA. Do BOFA e um pouquinho do Citi. Aí, depois de uns 6 meses, 8 meses, eu tinha colocado, dando exemplos, talvez uma BM. E depois de 18 meses eu tinha uma Ferrari. Puta, fiquei contente, pacas. Mas depois eu vou olhar 1 ano e meio, 2, eu tinha 3 Ferraris se eu não tivesse zerado. Aí eu falei, tu é idiota, você fez mais difícil e não segurou, né? Mas E essa foi uma crise muito boa. Para você? Não só para mim, na minha pessoa física, mas para o banco que eu trabalhava também, a gente aproveitou bastante, né? E como eu não podia operar para mim aqui no Brasil, por compliance, eu podia sim ter ativo lá fora, na minha conta private,
dentro do banco que eu trabalhava, né? Então, ela foi muito boa. Acho que a crise que eu mais sofri realmente foi da Ásia, né? Pela falta de crescimento. O México também sofremos um pouco. Também por falta de dados, de como pesquisar, de informação, né? Então, acho que principalmente foram essas crises que eu tenho mais destaque, né? Da Rússia também foi uma crise que era poucas informações, né? A Argentina também influenciava muito o Brasil, hoje perdeu correlação, mas antes a Argentina pegava uma pneumonia, a gente pegava a gripe, era impressionante, até brincava, é efeito Orloff, o que acontece na Argentina vai acontecer no Brasil. E o mercado reagia assim mesmo, né? Às vezes a Argentina estava com um modelo de câmbio fixo, a gente com um modelo de câmbio flutuante lá, que dava um espirro, aqui espirrava 2 vezes, não fazia sentido pelos modelos, né? Então, e acho que um grande erro do mercado é que ele faz regressão olhando o passado, achando que vai se repetir, mas às vezes mudaram algumas coisas, algumas variáveis econômicas, que não vai acontecer. Acho que a gente teve um caso claro, recente com a Bolsa Americana. A gente viu vários players de mercado renomados falando que o S&P ia bater 2.800, 3.100, né? E não aconteceu, muito pelo contrário, o S&P está 4.300, né? E acho que um grande erro foi que todo mundo foi olhar uma regressão olhando os múltiplos, né? Mas esqueceram que os juros reais da economia, que eram 20, 30 anos atrás, todos de 3, 4, hoje não é 0, mas deve ser 1,5, 2. Então os múltiplos têm de ser diferentes. Esqueceram também que as grandes empresas geradoras de caixa, né, as big techs, que antes não tinham resultado financeiro, porque a taxa de juros americana era quase 0, hoje passaram a ter uma taxa de juros de 4,5. Gera Então, muita a receita financeira das empresas geradoras de caixa se multiplicou, né? Então, o fato de você olhar o passado para tentar prever o futuro, se você não avaliar bem as variáveis que mudaram nesse tempo, você vai tomar uma porrada, porque você vai acreditar que aquele passado vai acontecer de novo, né? E acho que esse é o grande erro do analista. E é normal a gente fazer regressão, né? Mas tem que se olhar se não mudou as variáveis, né? Então acho que esse é o problema. Acho que pegando o gancho do que você falou de análise de modelo, uma coisa que geralmente o pessoal pergunta bastante é sobre análise de balanço de banco. Como você gosta de fazer essa análise? Olha, banco é um balanço que é mais complicado que o balanço normal da economia. Até porque a gente tem critérios contábeis diferentes. Nos títulos existem 3 tipos de critérios contábeis, né? Trading, disponível para venda, Round de maturity. No crédito tem índice de cobertura. Aqui é um papo mais técnico, mas são eventos que não tem nos balanços que não são financeiros, né? Então, Marcos, o que eu gosto de olhar no balanço, né, é o patrimônio final mais JCP juros pagos contra o patrimônio inicial. Um dividido pelo outro vai me dar a rentabilidade real. Um exemplo, se um banco tem um patrimônio de 1 milhão no final do ano passado, né, final do exercício, e hoje ele tem 1.090.000 e ele me pagou 10 unidades de juros só taxa CP, eu sei que ele me forneceu ao todo 1.100. Se eu dividir por 1 milhão, eu tenho aqui 10%. E esse, para mim, é a taxa real que evoluiu o patrimônio mais que eu recebi de JCP dividendos. Então, eu não olho o ROI que banco anuncia, porque o ROI ele é contaminado, primeiro, pelo índice de cobertura de crédito e depois pelos títulos disponíveis para venda, os títulos do Round Maturity. Então, eu gosto de olhar muito essa conta, a evolução real do patrimônio mais os proventos pagos. Toda essa análise de TVM, né, você acaba tendo essa apuração. A gente, inclusive, a gente faz lá na Armor, né, faz a análise de balanço olhando quanto tem de títulos de TVM em cada uma das linhas
e quanto a taxa de juros oscilou no trimestre para tentar prever o impacto do resultado de TVM ou do backbook, que a gente chama de margem de mercado, nos balanços dos bancos, quanto deve influenciar o resultado dele. Não, agora eu acho que só para a gente ir encaminhando o nosso bate-papo aí para o final, qual que você enxerga que é a principal diferença entre uma gestora pequena, uma gestora média e grande, para um banco, para uma tesouraria, né? Como é que essa diferença que você enxerga no dia a dia? Olha, primeiro que o fato de ser grande ou pequeno, vale tanto para a tesouraria quanto para fundo, é a velocidade que você consegue montar as posições e sair. Isso é comum para a tesouraria ou para os fundos. A diferença de uma tesouraria para o fundo ela é significativa. Porque numa tesouraria você tem suas posições em função do cenário que você acredita em sua equipe econômica e você é cobrado pelo seu cenário estar certo ou estar errado e da sua equipe. Então, o seu resultado é muito em função do seu cenário. Se você estiver certo, você vai ganhar dinheiro. Mas não é aquele taxímetro de resultado diário. O timing é diferente, né? É diferente. No fundo, você tem cota diária. E não dá para você explicar, olha, qual é o meu cenário toda hora para o cliente, porque mudou ou não, né? Então, se você tiver cota negativa, você sofre saque. Na tesouraria é diferente, você está mais preocupado, é claro, que é com o acionista, mas é cenário mais longo prazo. Então, acertar o time de correr o risco, no fundo, é muito importante. Numa tesouraria não é tão importante como é no fundo. É um problema de segunda ordem, né? Exato. E tem um negócio interessante, né? Isso funciona... A maioria dos investidores ocorre isso, seja na bolsa ou cotista de um fundo, né? O cara entra, compra uma ação ou compra uma cota de um fundo, cai, ele não faz nada. No primeiro respiro, ele zera. De repente, quando o cara vai começar a ganhar dinheiro, deu o cenário dele, porque é tipo se ele tinha, pô, tô perdendo 10%, não saco. Puta, ficou no 0-0, saquei rapidinho, né? Então, isso ocorre muito com fundo. Você tem cota negativa, quando o seu cenário começa a dar certo, você tem saques enormes, né? E aí o cotista é o maior prejudicado, né? Mas isso vale para a bolsa, vale para tudo. É um perfil do investidor, e não é só brasileiro, não, no mundo como um todo, né? Então, eu diria que são duas coisas bem diferentes, sim. O time é muito importante para o gestor, diferente do que é para uma tesouraria. Aproveitando também, para dar dica para o pessoal, qual dica que você acha que é importante passar para o cara que quer se tornar um bom gestor de fundo, ou um bom tesoureiro, um bom profissional dentro desse mercado? Para todas as profissões, não só para a nossa, né, no mercado, é muito importante você ter uma equipe que te complemente, né? Se você é bom de câmbio, mas não é bom de fiscal, você tem um cara do seu lado bom de fiscal, né? Então, é importante você ter uma equipe que tampe seus buracos, né? E complemente para você ficar um todo melhor. E não só equipe, acho que o network é muito importante, né? Você ter um network de pessoas que são melhores em algumas coisas que você não é. Mas você também tem que ser bom em alguma coisa para dar de troca, né? Senão você vira um parasita e não funciona, né? Em termos de troca. Então, eu acho que o mais importante é isso, saber gerir equipe, né? E ter um network saudável. E depois, saber controle de risco, acho que disciplina é muito importante. A maioria a gente tem várias pesquisas que 85% das pessoas perdem dinheiro no trading, não só aqui no Brasil, como lá fora, inclusive. A Universidade de Chicago fez até um trabalho interessante. E a maioria é por falta de disciplina, né? A pessoa tem um modelo que eu gosto de usar, e eu avalio o profissional por causa disso, é média de lucro e média de prejuízo. As pessoas, quando têm um lucro rapidinho, porra, deixa eu realizar e pôr no bolso. Tá. Tem um prejuízo, fica namorando ele e só sai quando não aguenta mais, né? Então, não é à toa que esses números são muito altos de pessoal que fracassa, né, fazendo trading. Fazer trading sem estrutura, para mim é loucura, né?
Você vai estar competindo com grandes bancos que estão tendo fluxo real da economia. Os caras têm Bloomberg, Broadcast, Reuters, tem tudo. Tem uma puta de uma equipe. Você sozinho acha que vai ganhar fazendo trading? Tem que ser herói, cara. Eu acho muito difícil. E aí a gente surgiu um monte de cursinho aí vendendo cursos de trading. Eu acho que curso pode te ensinar a ser um bom investidor. Ser um bom trader, não existe curso de uma semana, um mês ou 3 meses que vai te formar. É ilusão achar isso. Então você considera que a frequência do cara tem que ser mais positiva? Isso, ela não precisa ser muito mais positiva, né? Porque, em teoria, no mercado, ele tem 50% de chance, estou falando global, né? De cair ou de subir. Sim. Cara ou coroa. Se você tem disciplina no prejuízo e do lucro, se você for totalmente leigo e conseguir administrar isso, seria ganhadora, né? Então, o problema é que as pessoas nunca admitem que estão erradas, ou elas acham que elas estão certas e o mercado está errado. O mercado é soberano, né? Pelas informações, se você não for um grande insider, pelas informações de conhecimento público, é aquele preço que está no mercado, né? Então, o ideal não é não ter amor à posição, né? A gente brinca que interesse na mão é unha ou pica, né? Então, o ideal é não ter amor à posição. Acho que quanto mais rápido, né? Tem um livro, o Axioma de Zurich, fala bem sobre isso, né? Eu acho que os conselhos não são perfeitos, acho que tem 70% de aproveitamento, mas ele fala bem isso, né? O cara está no prejuízo, ele vai rezar, vai apelar para todo lado, mas não quer realizar. Ou seja, ele quer que aconteça uma mágica, né? E acho que esse é o grande mal. O cara fica namorando realmente prejuízo. E lucro, porra, deixa eu aproveitar esse ganho. Entendi. Então aí a média de lucro tende a ser muito inferior à média do prejuízo. E aí, pô, você tem que acertar muito, né? E além disso, se você nunca realiza prejuízo, demora, você vai falar, eu acerto pra caramba, 80% das vezes. É claro, você nunca realiza. Só que aí você vai ser perdedor de dinheiro, do mesmo jeito, né? Então, uma é derivada da outra, né? Então, o ideal é você ter uma frequência aí, de repente, próximo de 60% de acerto, 56%, com o lucro, na média, ser 10%, 15% acima da média do seu prejuízo, né? São coisas razoáveis. Se o cara tem 80% de acerto, 90%, esquece. Você pode ver que ele é perdedor de dinheiro, porque ele nunca realiza prejuízo. É isso aí. Entendi. Bom, pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Alfredo, obrigado por compartilhar um pouquinho aí da sua história, né, das suas histórias de mercado, que acho que agrega bastante para todo mundo que está do outro lado da tela e que sempre te acompanha, principalmente no Twitter. Obrigado. Né? E vamos acompanhar a Armor Capital nas redes sociais, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal.